Olá, eu sou o Dr. João Batista, sou psiquiatra, credenciado aqui pela Unimed de Capivari e vim aqui fazer a minha participação no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo ele tem como carro-chefe, como mote de apresentação, a prevenção do suicídio. O que significa isso? O que é uma prevenção do suicídio? Significa que por trás disso existe uma coisa que se chama depressão, que é um problema seríssimo atualmente. Nós estamos tendo muitos casos e os casos que estão tendo estão muito graves, A depressão é uma situação em que as coisas começam a perder o colorido da vida, a vida começa a se tornar um pouco cinza, as pessoas que estão com algum tipo de depressão, ou mais grave ou menos grave, elas passam a não sentir muito ânimo, muita disposição para as atividades habituais, notam às vezes que estão perdendo o prazer de fazer coisas que gostavam de fazer antes, notam às vezes que acordam durante a noite e ficam pensando na vida, sem perspectiva de voltar a dormir, apresentam às vezes alguma preocupação pelo futuro, sentem que seu desempenho existencial está diminuído, já não são mais como eram a questão de meses atrás. Enfim, a pessoa começa, por isso que se chama depressão, a pessoa começa a ter as suas emoções achatadas, ela começa a perder aquele colorido emocional da vida, começa a fazer as coisas maquinalmente sem muito prazer. Isso é que é uma depressão. Agora, nós precisamos definir bem as coisas. Por exemplo, existem as depressões em que o indivíduo é um indivíduo normal, ele não tem nenhuma doença mental, mas ele está angustiado com algum problema. Exemplo, com esse empobrecimento geral da população, ganhando cada vez menos e perdendo cada vez mais oportunidades de fazer coisas que lhe agradam, é natural que o indivíduo vá se entristecendo, vá se desiludindo e vá se desanimando e vá desenvolvendo alguns sintomas depressivos. Isso são os quadros reativos. O indivíduo é uma pessoa normal, comum, sadia, só que ele está tendo uma angústia de vida muito grande e essa angústia está levando para o lado da depressão. Esse é um tipo de depressão. O outro tipo de depressão é causado por algum tipo de doença mental. Alguma depressão de origem endógena mesmo. Mesmo com a vida indo tudo bem, com tudo certo, o indivíduo se sente deprimido, sentindo aqueles sintomas que nós enumeramos no começo da nossa fala aqui e agora. As depressões de quadro reativo, de angústias reativas, obviamente, são depressões que uma boa psicoterapia, às vezes um pouco mais prolongada, pode até dar conta, não há dúvida alguma. Agora, as depressões endógenas, ou seja, aquelas que surgem dentro do indivíduo, independente de que situação existencial ele esteja vivendo, essas não. Essas dependem de um tratamento psiquiátrico. Essas vão depender de esquemas antidepressivos, senão o indivíduo não vai sair da depressão. Agora, em ambos os casos, tanto nas depressões reativas como nas depressões endógenas, é necessário o recurso da psicoterapia. Por que é importante a psicoterapia? Porque o componente existencial, o componente pessoal, o componente da personalidade da pessoa, o componente da existência, ou seja, como que ela vai construindo, como que ela vai vivendo a vida dela, isso que é uma existência, esse componente é muito importante, não só na gênese, na origem da depressão, como um recurso muito importante para o paciente sair da depressão. Então, o tratamento psicoterapêutico se aplica a todos os tipos de depressão. Outra coisa importantíssima para divulgação pública é que hoje em dia nós temos muitos recursos para cuidar da depressão. Claro, por um lado nós estamos tendo mesmo muito mais pacientes, muito mais pessoas depressivas e deprimidas, só que nós temos mais recursos também. Enquanto nós estamos tendo atualmente cerca de 8, 10 medicamentos para tratamento de ansiedade, nós temos de 32, 40 medicamentos para tratamento da depressão. Quer dizer, hoje em dia a depressão, o tratamento dela já não é mais tabu. Hoje em dia o tratamento da depressão conta com medicamentos excelentes. Uma comparação, há 45 anos atrás eu ainda estava na faculdade.
Naquela época, os comprimidos dos medicamentos eram 100 miligramas, 500 miligramas, 300 miligramas. Hoje os comprimidos são meio miligrama, 1 miligrama, 2 miligramas, quer dizer, a eficácia das substâncias aumentou muito. Com doses muito pequenas o paciente se sente muito bem. Ainda comparando como era antes, na época que eu ainda estava na faculdade, uma crise depressiva o paciente precisava afastar 3 meses que ele ficava de repouso em casa, ele tinha que dormir o dia inteiro. Os medicamentos sedavam muito. Hoje, pelo contrário, hoje o indivíduo começa o tratamento, durante todo o tempo da duração da crise, ele com os medicamentos atuais, ele vive a vida dele como se não tivesse acontecendo nada, embora ainda esteja na crise, né? É importante que se ressalte que uma crise depressiva ela dura em média de 8 a 12 meses. É muito tempo, né? Com os tratamentos atuais, logo nas primeiras 2 semanas o paciente já sai dos sintomas, ele já não tem mais os sintomas depressivos. Ele passa a viver bem como se não tivesse tido nada. Agora, alguns às vezes se enganam, porque está indo bem, param de tomar medicação, aí os sintomas aparecem de novo e eles acham que recaiu. Não, ele não recaiu, é que ele parou de tomar o remédio antes. Então a crise ainda não terminou, então os sintomas reaparecem. Então é fundamental frisar bem isso, os tratamentos atuais são modernos, os recursos são ótimos e os resultados são excelentes. Não há o que temer um tratamento. Hoje em dia todo e qualquer psicólogo sabe muito bem como fazer uma boa psicoterapia de um paciente depressivo. E todo e qualquer psiquiatra, não precisa ser um psiquiatra velho de guerra, como eu que está com 43 anos de carreira dentro da especialidade. Mas qualquer psiquiatra hoje em dia tem recursos excelentes para um tratamento muito bom da depressão, tá? Agora, o que mais pesa, e aí não é só no caso da depressão, é no caso de qualquer coisa, ou seja psicológico ou seja psiquiátrico, é o preconceito, né? Muitas vezes o paciente, muitas vezes nisso, o paciente chega, faz uma consulta bem feita, o diagnóstico está claro, você indica o tratamento, ele dá um pulo na cadeira e fala, não sou louco. Claro que não é louco, mas está depressivo e precisa fazer o tratamento psiquiátrico. E não assim o paciente duvida, dá aquelas tigradas homéricas, por exemplo, você receita 2 comprimidos por dia, ele passa a tomar um só, fica falando aquelas besteiras que a gente ouve falar, que ele vai resolver por si mesmo, que ele vai resolver por conta, que ele vai mostrar que ele é capaz. Tudo bobagem, tá? Ninguém consegue ir contra a própria natureza, não dá, né? O indivíduo mais desavisado, meio prepotente, meio tigrão aí que fala, não, eu vou resolver por mim mesmo, ele está falando uma besteira tão grande como ele, por exemplo, sentir que está com uma apendicite, ele mesmo se anestesia, ele mesmo se põe dormindo, enquanto ele está dormindo ele mesmo se opera, deixa tudo bonitinho, depois ele reverte a anestesia e acorda. Quer dizer, é uma coisa impossível de acontecer na realidade. Não dá para o sujeito sair de uma depressão por si mesmo, ele tem que ter o tratamento. Assim como não dá para sair de uma crise de apendicite por si mesmo, tem que depender do anestesista, do cirurgião, da enfermagem, tem que depender do hospital, de toda a infraestrutura hospitalar. Então, há necessidade de resolver o principal problema em relação não só à depressão, mas a qualquer situação psicológica, uma ansiedade, uma psicose, uma neurose, qualquer coisa. Vencer o preconceito. Perder o medo da natureza humana, perder o medo de si mesmo, perder o medo das próprias emoções, perder o medo do que vão dizer. Fulano está fazendo tratamento psiquiátrico, fulano acha que não sei. Quer dizer, perder o medo disso tudo. Isso é o principal. Tudo bem que o mote do Setembro Amarelo é prevenção ao suicídio, então vamos pegar o mote. Existe gente que chega ao suicídio por puro preconceito contra o tratamento. Existe. É uma pena, mas existe. Seria bom que não existisse, mas existe.
Então, o preconceito é o pior problema no caso da depressão, porque o resto já está tudo pronto. Temos bons psiquiatras, temos bons recursos psiquiátricos, temos bons psicólogos, temos bons recursos psicológicos e temos boa vontade. Boa vontade para receber quem quer se tratar. Nós temos capacidade para isso. Falta só o paciente fazer a parte dele. Só falta o paciente fazer a parte dele. E a família também, né? Hoje em dia, apesar de tantos e tantas décadas já de progresso, né, tecnológico, científico, etc. e tal, acontece de famílias torpedearem o tratamento. Desculpe o termo, mas é uma realidade. Né? O paciente vem, faz uma consulta brilhante, o médico faz um diagnóstico brilhante, prescreve um excelente plano terapêutico, vai para o psicólogo faz um excelente diagnóstico psicológico, estabelece um muito bom plano de psicoterapia, o paciente chega em casa, tem vários membros da família, não, imagina, você não precisa disso. O que é isso, pô? O que você precisa é descansar um pouco, que você trabalha muito. O que você precisa é, nós vamos conversar com o seu marido, ele precisa parar de exigir muitas coisas. Para com esse remédio, nem vai atrás do psicólogo, isso aí é besteira, isso aí é para neguinho fraco de cabeça. Infelizmente nós temos muita burrice campeando aí no ambiente e no meio. Né? Existe muito familiar de paciente que às vezes é até mais preconceituoso que o paciente, e isso é um problema seríssimo. A família precisa pensar o seguinte: o indivíduo deprimido, a mocinha que está deprimida e se cortou, ela está fragilizada, é um indivíduo fragilizado por uma entidade psiquiátrica, por uma doença. Ele precisa ser apoiado. Ele não pode ser objeto de você jogar o seu preconceito em cima dele e se autoafirmar, dizendo: o psiquiatra não sabe nada, o psicólogo só fica cobrando aluguel da neurose. Não precisa parar com isso. O paciente psiquiátrico precisa tomar cuidado com a própria família. É impressionante, mas isso é uma realidade. Acontece em muito mais de 50% dos casos. Muito mais. Né? Então, o que eu teria para finalizar a mensagem sobre a depressão, em primeiro lugar, não é mais nenhum tabu, é uma entidade clínica perfeitamente conhecida, e muito bem descrita em todos os seus tipos. Os psiquiatras hoje em dia têm um treinamento muito grande na depressão, porque evoluiu muito nos últimos 60 anos. Os recursos médicos, psiquiátricos são excelentes, dá para tomar qualquer tipo de depressão, qualquer tipo, desde a depressão mais simples até a depressão psicótica, que precisa de internação hospitalar. Os psicólogos também desenvolveram muitos métodos psicoterapêuticos excelentes. Hoje nós indicamos psicoterapia com a maior tranquilidade, porque os psicólogos estão fazendo brilhantes trabalhos com os pacientes. A gente trabalha tranquilo quando o paciente aceita fazer terapia, porque aí é certeza que a gente vai ter bom resultado também. Né? Os recursos hoje em dia de tratamento são muito bons. É só o paciente fazer a parte dele e evitar ou ser preconceituoso ou evitar cair no preconceito de alguns familiares que infelizmente fazem isso mesmo. Então, hoje em dia, no final das contas, a nossa preocupação é mais contra o preconceito, porque o restante fica fácil, tá ok? Como eu disse, eu sou credenciado aqui da Unimed de Capivari, o nosso trabalho aqui está à disposição de todos. E agradeço aí a oportunidade de poder enviar a todos essa mensagem que para nós aqui, para o nosso trabalho, essa mensagem é muito importante.